O PT se prepara para eleger mais prefeitos nas eleições de 2024 com Lula no poder. Quero trazer a discussão agora para o nosso quintalzinho aqui, ó. E temos uma foto, então, de Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e o presidente da República. Nas eleições de 2024, a sigla deve se apoiar aí na volta de Lula ao Palácio do Planalto para recuperar a relevância que já teve no cenário municipal. Por quê? A gente está falando, por exemplo, do ano de 2012, em que o PT elegeu prefeitos em 638 cidades. Aí, depois daquele ano, o desempenho do partido degringolou, principalmente durante a gestão Dilma, e após o impeachment, então, nem se fala, caiu para menos de 200 prefeitos espalhados pelo país. De que forma que a permanência, a volta de um presidente da República do partido agora pode influenciar nas eleições de 2024? O que vocês analisam desse parquinho aí em... O nosso especialista em política aqui. Não, Evandro, não é só o PT, todos os partidos estão interessados em aumentar a base, então tem competição, tem concorrência. Não é o PT só que quer aumentar, a União Brasil quer, o PSD quer, o MDB quer... Agora aqui, Dávila, essa figura aqui, ó, ela pode trazer algum tipo de diferença ou fazer o PT conseguir aparelhar mais prefeituras, a exemplo do que aconteceu lá atrás? Olha, é muito interessante as eleições municipais. O povo não é burro, não. O povo vota em quem vai resolver o problema local. É interessante isso no Brasil. Quanto mais local é a eleição, menos a ideologia toma conta do voto. Mais você quer saber quem é o prefeito que vai resolver os problemas da cidade. Então, para o PT aumentar o número de candidatos competitivos, ele precisa recrutar gente boa. Agora, ele vai conseguir recrutar gente boa? Isso eu já não sei, porque os outros partidos também estão concorrendo, as legendas estão atrás dessas pessoas. Sim. Então, o que eu vejo é, as eleições municipais, as pessoas estão interessadas muito menos na sigla partidária, quem é que resolve o problema local, quem é o bom zelador, quem é o bom gestor da cidade. E, nesse sentido, a coisa é muito mais competitiva do que o PT espera. A gente está falando, por exemplo, de MDB, que dominou muitas cidades nas eleições anteriores, mais de 700. A gente está falando de PP, com 701 prefeitos, PSD com 662. O jogo político mudou em Piperno, e mesmo a volta do presidente Lula a esse cargo pode não garantir que as prefeituras também sigam esse mesmo destino? É óbvio que com o Lula presidente, a tendência é que o PT tenha um desempenho um pouco melhor do que nas últimas eleições, que também não é tão difícil assim. Porque caiu para 180 e pouco. Sim. Vai aumentar um pouco, a figura do Lula é sempre importante e tal. Em algumas regiões ele influencia mais do que em outras. Agora, veja, eu vejo com muito ceticismo o futuro do PT, principalmente quando a gente pensa em eleições municipais. Primeiro, porque são poucas as eleições municipais verdadeiramente impactadas por temáticas nacionais. Então, São Paulo, talvez, né, uma cidade, estado, um pouco Rio de Janeiro e ponto. Só que vamos observar uma coisa, nessas duas cidades, isso eu acho que é um dado importante, o PT já não é mais hegemônico no campo da esquerda. Tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, hoje, no campo da esquerda, o partido hegemônico é o PSOL. Exatamente. Lá no Rio de Janeiro, aliás, há muito tempo. Então é muito difícil o PT recuperar esse espaço, pelo menos no curto prazo. Em relação a outras regiões do país, o PT tem claramente que melhorar a sua interlocução. O Lula consegue se comunicar com vastas regiões do país. O resto do partido não. É só ver, por exemplo, o fato de que o PT, de muitos anos para cá, ele tem poucos governadores. Perde, inclusive, alguns estados até para outros partidos de esquerda. As bancadas, mesmo com o Lula se elegendo presidente, não são muitos os deputados federais, são 60 e poucos hoje. O PT já teve mais de 80. Então, o PT, eu acho que ele está num dilema de saber o que vai acontecer com o partido no pós-Lula. Ô, Gani, você acha que se a gente cortasse essa figura aqui, ó, do presidente Lula do partido, aí ficaria só Gleisi Hoffmann e as outras pessoas que estão lá. Você acha que o PT, ele continua sendo o mesmo?
Não, mudou muito e eu vou concordar com a análise que fez o Piperno, concordo integralmente. O PT ele perdeu forte nomes. Lá fora, a gente preparem os guarda-chuvas, pedra, granizo, canivete, tudo que vocês imaginarem. Mas é verdade, o PT perdeu grandes nomes, ele não tem mais o protagonismo nas eleições estaduais ou nas eleições municipais. Prova disso é que São Paulo é algo muito importante para o PT, a prefeitura de São Paulo. Ele não tem um nome, né? Por enquanto não tem um nome. Cedeu para o Guilherme Boulos, né? Então isso é muito emblemático, diferente do passado que tinha. Ganhou Fernando Haddad, Marta Suplicy, Luísa Erundina, agora mal tem um nome. Tem um outro ponto também, que é a capacidade de transferência de votos do presidente Lula para o prefeito, né, o futuro prefeito. Nas eleições municipais a gente não verifica muito isso. E detalhe, Evandro, o presidente Lula não tem mais aquela popularidade que ele tinha lá atrás. Aí sim, né, no auge dele, ele teria uma grande capacidade de transferência de votos. A gente não verifica mais essa popularidade. Então, é uma situação bastante difícil para o PT nessas eleições municipais. Diga, Segré. Eu tenho uma visão... do ponto de vista da análise política, eu tenho certeza que é muito maior cabo eleitoral Bolsonaro hoje nas prefeituras do que o Lula, empurrando pessoas para comícios e para manifestações políticas. Mas a contraparte disso é a liberação de recursos do governo federal para auxiliar determinadas prefeituras que sejam valiosas. Segundo o IBGE, Evandro, tem 5.565 cidades que escolhem prefeitos, das quais 73% tem entre 10 mil e 20 mil habitantes. E aí tomo a deixa do Dávila, que para essa pessoa que vive numa cidade que tem entre 10 mil, 20 mil ou menos, o problema é o esgoto da rua dele, se tem asfalto, se tem um problema da luz, da lâmpada, da ponte, da lombada. Esse é o ponto principal. Se a pessoa, prefeito, resolve essa parada, para ele pouco importa se o Lula indica esse ou aquele outro. Salvo que no discurso e na narrativa de campanha seja: fiquem tranquilos que se eu ganho do PT, vou conseguir que o presidente Lula me dê recursos para resolver os problemas. E aí partimos de uma questão de crença de cada eleitorado em função da sua experiência própria.